o amor do Pai esteja presente em nossos corações. Amém? Eu quero desde já agradecer aqui a Luz, a Diandra, pela participação dela na plataforma, agradecer e pedir que elas fiquem ali sentadas orando para que Deus conduza essa mensagem, Que essa mensagem seja conduzida pelo Pai, Filho e Espírito Santo, para que tudo saia conforme a vontade do nosso Deus. Amém? Hoje, como 18 de abril, dia do MAP, onde muitas igrejas celebram esse dia, grandes avanços, pequenos, alguns ligariam, outros não começaram, outros estão estudando para começar esse movimento, mas que esse movimento realmente movimenta a igreja de uma tal maneira que todos se sintam acolhidos e se sintam amados dentro da casa de Deus. Amém? Não tem coisa, acho que é uma das coisas terríveis é você se sentir invisível dentro da igreja, Ou até você não conseguir entrar dentro da igreja. Você sabe que tem algumas igrejas que o acesso é tão difícil que alguns cadeirantes eles não conseguem ter acesso dentro da igreja. E a gente tem que acabar com tudo isso, aos poucos. Não é uma coisa que acontece rapidamente, mas uma coisa que gradativamente vai fazendo isso, para que todo mundo se sinta abraçado e sinta a vontade na casa do nosso Deus, E o sermão de hoje fala sobre as bênçãos nas provações. É possível você sentir as bênçãos de Deus no momento das provações? Ou será que as provações, quando tem as provações, é porque você deixou de ser abençoado? Vocês acham que provação vem quando a gente estamos sendo castigados ou porque nós não fomos abençoados? Aí vem as provações porque Deus não nos abençoou por algo que fizemos? O que vocês acham? Vamos refletir durante esse sermão. Será que quando as bênçãos não vêm e as provações acontecem, será que Deus não me abençoou porque eu fiz algo de errado e Ele está me punindo? Bom, vocês vão descobrir, mas eu gostaria de deixar uma coisinha logo para vocês ir meditando. Quando Jó aconteceu todo aquele rebuliço, aquela rebuliço na vida de Jó, foi porque Deus deixou de abençoá-lo? Deus jamais deixou de abençoar a vida de Jó, nunca Ele deixou. O rebuliço, você sabe muito bem o que aconteceu. Existia algo por trás, alguém que estava também querendo ocupar o coração de Jó. E como Jó não permitiu todo aquele rebuliço, mas vocês sabem que depois da tempestade sempre tem a calmaria. A tempestade ela não persiste para sempre, mas ela tem um período. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. Jó, ele passou todo aquele rebuliço, mas depois ele usufruiu de todas as bênçãos que Deus nunca deixou de derramar na vida dele. Meus queridos, hoje as bênçãos nas provações, a gente vai ver que algumas pessoas, por incrível que pareça, elas trabalharam mais na causa de Deus depois dos momentos de provações mais difíceis da vida dela. Foi aí que elas trabalharam com afinco na obra de Deus. Um discípulo de Jesus chamado João, lembra daquele discípulo que foi considerado filho do trovão e depois passou a ser chamado o discípulo do amor? Foi tão amável, tão amorável, que todo mundo, quando olhava para João, dizia: é a próprio amor nos olhos desse menino, desse homem que se tornou um homem para a obra do Senhor. No momento mais difícil da vida de João, foi que ele produziu mais para a obra de Deus. Amém? Lembra quando ele foi colocado lá na ilha de Patmos? E ele começou a se sentir sozinho
desamparado, foi ali que ele produziu o livro do Apocalipse, que serviu de referência, que tem servido de referência para a humanidade hoje, que tem servido de esperança e de alento para o coração daqueles que estão cansados. Nos momentos mais difíceis, Deus não te deixou, mas Ele está cada vez mais presente, né? E aí, eu gostaria de falar sobre uma pessoa, tá certo? Uma história de um escocês que foi chamado George Matheson. George Matheson, ele nasceu em 1842 e morreu em 1906. Ele foi um ministro escocês, autor, compositor de hinos e pregador, como conhecido, ele ficou conhecido mundialmente como pregador cego. Quando se falava de George Matheson, o pessoal dizia o pregador cego. Ele não precisava estar de posse da leitura bíblica, porque ele tinha as palavras de Deus dentro dele. Por isso que é tão importante você estudar a Bíblia Sagrada e manter dentro os versos que você mais ama, que você mais gosta nos momentos de aflições. Sabe por quê? Porque nesses momentos, vocês vão encontrar o socorro nessas palavras. Vocês vão ouvir Deus falando com você através dessas palavras. Davi, ele tinha muitos versos, muitos livros na Bíblia, muitas passagens da Bíblia, escreveu uma boa parte do livro dos Salmos, mas tinha um que exprimia toda a sua dor e angústia, certo? E esse verso, ele fala exatamente quando ele diz que buscou Jesus, Deus, nos momentos de aflições. Nos momentos de aflições, ele busca a Deus. E Deus dá a ele a resposta para a dor da sua alma. Meus queridos, temos clamado a Deus nos momentos das nossas angústias? Ou nós temos centrado em momentos de desespero, onde parece que a dor, a agonia e o desespero nos deixa cego e blasfemadores, né? Esse é o perigo, porque nos momentos da aflição a gente tem uma tendência a blasfemar contra o nome de Deus. Mas Davi, ele lá naquele capítulo 46, ele deixa bem claro quem é a fortaleza dele, quem é o socorro dele. E lá no 46, verso 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e um socorro bem presente nos momentos de quê? Das dificuldades, das aflições, das tribulações. Ele sentia que Deus estava bem perto dele, ele sentia essa presença. E disse que esse jovem, ele ficou cego muito jovem, ele não nasceu cego, mas disse que quando esse jovem estava noivo, quando ele ficou cego, ele estava com todos os seus preparativos para se casar, estava super feliz. O George tinha preparado tudo para o seu lance matrimonial, mas agora, quando tudo parecia que estava a mil maravilhas, aquele homem fica cego, justamente com apenas 20 anos de idade. E o que fez a noiva? Diante desse momento difícil, em que ela foi toda a calmaria no George, o George não se desesperou. Ele apenas disse: se eu fiquei cego tão jovem, é porque Deus deve ter algum propósito. Como é que de repente eu começo a ficar assim e eu fico cego? Alguma coisa Deus quer me ensinar que eu ainda não consegui captar. Mas que a minha cegueira não atrapalhe o ministério, que não atrapalhe
ele estava passando ali por um momento difícil. E sabe, foi um momento bem difícil na vida do George. Foi quando a sua noiva chegou perto dele e disse: eu não posso dividir a vida com você. Que futuro o homem sério poderá dar a mim? Você já imaginou para o George ouvir isso? O amor da sua vida, agora olhar para ele e dizer: o que um homem cego poderá dar para mim? Eu não estou preparada para passar o resto da minha vida ao lado de um marido cego. E como resultado, George nunca se casou. Ele ali fechou o seu coração para o amor, mas não fechou o seu coração para Deus. Amém, né? Amém. Ele pode até ter se frustrado com o amor material, mas o amor de Deus estava tão forte dentro dele que ele disse: Deus não vai me desamparar. E eu posso ser útil no Evangelho, só que eu ainda não descobri como. Mas diz que a deficiência do George, apesar de todos os desafios que ele passou na vida, Marterson reconheceu o valor das provações que Deus permitiu em sua vida e expressou isso em sua oração. E na oração de Marterson ele disse o seguinte: meu Deus, nunca te agradeci pelo meu espinho, um espinho que foi colocado na minha visão. Agradeci 1000 vezes pelas minhas rosas, mas nunca pelo meu espinho. Eu estava esperando por um mundo onde eu seria compensado pela minha cruz, mas nunca pensei na minha cruz como uma glória presente. Ensina-me o valor do meu espinho. E a partir do momento que George se comportou dessa forma, Deus usou ele de uma maneira tão maravilhosa que o George se tornou grande compositor de hinos. E os seus hinos estão muito dentro do hinário adventista. Amém, meus queridos? Amém, né? Porque Deus disse, quando ele percebeu que Deus tinha um propósito na vida dele, ele disse: eu não posso permitir que a minha cegueira me segue por fora e me segue por dentro. Que eu não consiga ver Deus e seu valor. É fácil ter essa atitude? Não. E é por isso, meus queridos, que o MAP, ele surge com essa força para abraçar essas pessoas. Você já imaginou uma pessoa que era uma pessoa bem ativa na igreja e sofre um acidente e venha a ficar deficiente? Vocês viram o rapaz que passou no Provar e Ver, não viu? Vocês viram a força daquele homem na cadeira? Ele foi considerado o evangelista sobre as rodas. Porque nada conseguiu deter a força de um missionário de Deus. Deus, ele quer usar as pessoas. Mas às vezes as pessoas estão tão angustiadas que ela precisa do braço valoroso da irmandade, da igreja, para esses momentos difíceis. O George teve esse braço? Teve oração de pessoas por trás dos bastidores? Teve. E teve pessoas que esteve ao lado dele. Teve pessoas que virou as costas para ele? Teve sim. Pessoas que ele jamais pensou que viraria com a sua noiva. Ele achou que todo o amor que ela falava que tinha por ele seria forte para superar a cegueira que ele estava passando. Meus queridos, mas a vida não é um mar de rosa. As rosas seguem os seus o quê? Espinhos. Você está disposto? Quando você tira a rosa, você está disposto a encarar o espinho que ela tem? Se você está disposto, então tire a rosa e aproveite o seu perfume. Mas não esqueça que na rosa também tem o quê? Os seus espinhos. E os espinhos são os momentos mais difíceis de nossa vida. São os momentos que você tem que enfrentar as dificuldades. Mas não esqueça de que Deus sempre estará ao seu lado.
Sempre. Ele vai estar ao seu lado por onde quer que você ande. E eu vou convidar a igreja agora a abrir as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse livro deste homem que foi um discípulo do Senhor, que andou lado a lado com Jesus e que ficou encorajado e que foi encorajado e que nos momentos da dificuldade encorajou outras pessoas a superar as suas dificuldades. Vamos ver o que esse discípulo ele fala no seu livro, lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 1 e 2. Mas antes da leitura, vamos falar com o nosso Deus. Querido e bom Pai, nesse momento a tua igreja está aqui com os corações abertos e com a palavra também aberta. Fala aos nossos corações. Queremos ouvir a Ti falar com cada um de nós. Prepara nossas vidas, prepara a atmosfera do nosso coração para ouvir a Tua voz e colocar em prática. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu peço agora que alguém que encontrou Tiago, capítulo 1, verso 1 e 2, pudesse ler, para que nós pudéssemos ouvir. Quem encontrou? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Versículo 1, versículo 2. Meus irmãos, tendes um motivo de toda alegria, por passar por várias provações. Vocês viram aí o que ele fala? Ele estava preocupado com as 12 tribos que estavam o quê? Dispersas. As tribos do Senhor que estavam dispersas. O povo de Deus que estava dispersos, cada um procurando os seus próprios destinos. E ele estava preocupado, porque o pessoal não estava conseguindo, eles não estavam conseguindo se unir, porque estavam passando por provações, por toda sorte de provações. E você já viu que muitas vezes, quando uma pessoa está passando por provação, sabe qual é a primeira atitude que ela toma? Infelizmente, né? Deveria ser o contrário. Mas quando as pessoas começam a passar pelo seu vale, que vale todo mundo vai passar. Todo mundo passa pelo seu vale. Mas quando começa a passar pelo vale, sabe qual é a primeira coisa que as pessoas costumam fazer? Se afastar. Se afastar da única pessoa que ela não deveria. De Deus. E outra coisa, eu vou dizer ainda, eu vou mais além. Além dela se afastar de Deus, ela acaba se afastando do lugar que poderia aquecê-la, que é a igreja. Por mais deficiente que seja a igreja, por mais dificuldade que uma igreja passe, você nunca deve sair do convívio dos irmãos. Porque aí você não terá forças para lutar. E era isso que Tiago estava preocupado. Quando as pessoas começaram a passar por provações, sabe o que elas fizeram? Começaram a se espalhar. Algumas começaram a ficar em suas casas, dizendo que não queria mais estar no convívio dos irmãos. E com isso, com essa atitude, eles começaram também a se afastar de quem? De Deus. Nós somos humanos. Não pense que você diz assim, eu vou sair da igreja, mas eu vou continuar adorando Deus na minha. Eu vou dizer a você, sem medo de errar, você não vai ter força há muito tempo para continuar cultuando a Deus na sua casa. E por um motivo muito claro, você não sentirá motivação. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um tempo que nem seu joelho vai estar dobrado. Você não sentirá vontade de orar e nem mais de abrir a Bíblia Sagrada. E quando você perceber, você já é um apostatado.
Simples assim. Sem medo de errar. Sabe o que é que a escritora Ellen G. White ela fala? Eu nunca vi uma pessoa apostatar da sua fé se ela estiver conectada dentro da igreja. Se ela estiver em serviço. Uma igreja que está em serviço, uma igreja que está em serviço é uma igreja em movimento. Uma igreja que se movimenta é uma igreja que está viva. E uma igreja que está viva, quem está morto é espetado por quem está vivo e acaba despertando para a vida. Então, melhor lugar para você enfrentar os momentos, as crises espirituais que todo mundo passa, é dentro da onde? Da igreja. Nem pense em sair. Se você sair, pode ter certeza que fica mais difícil voltar. Converse com uma pessoa apostatada. A primeira coisa que ela começa a sentir é um sentimento de vergonha. Ela tem vergonha de voltar para a casa de Deus, porque disse: como é que os irmãos vão me olhar agora? O inimigo é tão astuto que ele coloca na sua cabeça: você é um fraco. Para que a igreja não precisa de gente como você não? Você é um fraco, é um fracassado, é uma pessoa egoísta. Você é uma pessoa que no primeiro momento que a igreja precisou de você, você abandonou. O que você vai fazer lá? Os irmãos não precisam de você não. E isso vai fazendo com que vá cada vez se afastando mais e afundando nas suas próprias provações. Meus queridos, você sabe por que o George morreu em 1906 com toda a força e vigor? Sabe por que esse homem morreu assim? Ele não deixou de trabalhar. Sabe a que ele se dedicou? A escrever hinos. Ele recebia inspiração e pedia para que uma pessoa o quê? Escrevesse. E automaticamente, você sabe o que acontecia quando a pessoa ia escrever o hino? As pessoas começavam a ser evangelizadas sem perceber. E as pessoas se sentiam contagiadas pelo testemunho do George de dizer assim: meu Deus, como é que uma pessoa dessa é forte desse jeito? Meus queridos, Deus dá força ao ser humano nos momentos das provações. Nos momentos das provações. E eu vi isso claramente quando eu visitei na semana da morte da irmã Lourdinha. Eu fiquei lá uma noite, fui dormir lá com ela. E eu me lembro que eu não conseguia nem dormir, porque eu fiquei numa cadeira e ela, sentindo desconfortável, ela disse: não quer deitar aqui na cama comigo não. E ela lá tentando me animar. Mas eu estava triste. Uma dor, uma sensação. Sabe aquela sensação de que você está se despedindo do seu irmão? E que você não queria que ele fosse embora? Eu estava com essa sensação quando eu olhei para aquele aparelho lá, mostrando as batidas do coração dela tão fraco, que eu disse: como é que ela está com essa alegria toda, com o batimento desse? Gente, uma pessoa tem 72 batidas por minuto a 80. A irmã Lourdinha estava em 40. 50 ficava oscilando. Mas sabe aquela mulher que cantando lá? E ela ainda ficava dizendo: vamos acordar, meus irmãos. Com o pessoal que estava. Tinha uma lá que estava arpejando. E ela disse: vamos cantar todo mundo. Olha aqui, ó, trouxe uma pessoa para cantar com a gente. E eu perguntei à enfermeira se podia cantar, porque para não atrapalhar. E o pessoal todo pedindo para cantar. E depois, no outro dia, uma pessoa faleceu no quarto. E ela disse: vamos continuar cantando. E uma pessoa que achava que ia embora, essa pessoa conseguiu sair. E a pessoa chegou perto dela e disse: obrigado, minha irmã, porque a sua alegria contagiou o nosso quarto. Você sabe o que é uma pessoa evangelizar mesmo? Ela sabe o que estava acontecendo, porque quando ela olhava para dentro da parede, ela sabia o que acontecia.
E para bater mais forte era remédios e mais remédio para ver se o coração reagia. Era massagens e mais massagens para ver se o coração acelerava. Mas ela, naquela esperança, ela saiu do hospital e faleceu em casa. Morreu aquele dia. E passando confiança e animação para todas as pessoas, para os médicos, tá certo? Então, meus queridos, sabe quem é que faz isso? É Deus na nossa vida, porque a gente não tem força para fazer isso. A gente não consegue fazer isso. E essas bênçãos, Deus vai passando para nós nesses momentos mais difíceis. E eu gostaria agora de pedir para que vocês abrissem Jó, no livro de Jó, capítulo 42, verso 5. Olha só a declaração desse homem nos momentos de provação. É através das provações que Deus se revela de maneira que nunca experimentamos antes. Porque a gente passa a ver Deus de outra forma, de outro ângulo. E no livro de Jó, capítulo 42, Jó 42, verso 5. 42, verso 5. Vê só o que ele diz. 2, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir o quê? Falar. Mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Vocês ouviram o que ele disse? Vocês prestaram bem atenção no que ele disse? Antes eu conhecia vocês só de ouvir falar. Mas foi no momento das provações que ele enxergou claramente quem era quem? Deus. Foi naquele momento mais crucial na sua vida que ele passou a ter uma intimidade maior com Deus, maior. E o inimigo achava que ia destruir a fé de Jó. Mas aquelas provações tornaram a fé de Jó ainda mais o quê? Forte. E serviu de testemunho para até aqueles 3 amigos que estavam também fracos na fé. Eles não achavam que estavam fracos na fé. Eles achavam que eram os homens que estavam lado a lado com Deus. Mas eles perceberam, com a visita a Jó, eles perceberam a vida deles, como é que estava. E são as provações que nos ensinam a nos ver. Eu não sei se vocês alguma vez na vida de vocês já assistiram um filme chamado O Peregrino. Alguém aqui já assistiu esse filme? Ele é um clássico, né? É um clássico na comunidade cristã. O Peregrino diz que é o livro mais circulado depois da Bíblia, né? Porque a Bíblia é o livro mais circulado do mundo. E o Peregrino, ele é considerado como se fosse o segundo, certo? Mais circulado no mundo. E nessa história, vocês vão ver, né, que depois foi preso. Ele foi preso na cadeia de Belfort por 12 anos por pregar sem permissão oficial. E apesar das suas circunstâncias, ele encontrou Deus de maneiras que nunca havia experimentado antes. Quando ele estava preso, no maior momento da sua vida, foi que ele sentiu mais forte a presença de Deus. E eu gostaria de terminar contando só um pedacinho da história de a Nancy Crosby. Eu não sei se vocês já viram, tiveram a curiosidade no Inário Adventista. Vocês veem. Quando vocês estão cantando o hino adventista, vocês olham embaixo quem foi que escreveu? Ou você apenas canta e vocês não percebe? Vocês já pararam para analisar assim, olhando? Fanny,
Fanny Crosby, ela ficou cega, muito jovem cega. E ela disse que com 8 anos ela começou a ter inspiração de Deus para escrever hinos. E ela começou a escrever, ela gostava de escrever. Mas uma tragédia aconteceu na vida da Fanny. Uma tragédia que parecia que ia acabar com a sua fé. Mas se revelou. Esse momento fez com que ela se ficasse mais forte. Ela ficou cega devido a um acidente na sua infância, quando ela ainda era um bebê, sofreu uma infecção ocular. E essa infecção ocular, o médico da família não estava, veio um médico que fez o diagnóstico errado, e devido a esse diagnóstico errado, levou a Fanny à cegueira. Ele colocou em plásticos quente no olho dela. Nas pálpebras dela estava toda avermelhada, cheia de luz. Aquele contato, o calor junto ali foi pior, porque infeccionou todo o lugar. De imediato, parecia que tinha sido tratado. Parecia que estava tudo bem. Mas, embora a infecção tenha eventualmente desaparecido, ela deixou cicatrizes nos seus olhos, resultando em cegueira permanente. Os pais ficaram apavorados, né? Mãe, né? Porque diz que aos 21 anos que ela tinha, o seu pai faleceu. E ela teve que ser cuidada pela sua mãe somente. E a mãe já tinha dificuldade, né? A mãe Eunice cuidava dela, mas só que tinha uma coisa muito importante ali dentro daquela casa. Tinha a avó. E a vovó dela começou a pregar para ela. Ficava filha, falando do amor de Deus, e ela foi contagiada. Essa menina escreveu vários louvores que estão dentro do nosso Inário Adventista. Você sabe quantos mais ou menos ela escreveu? 8.000 hinos. Mas vocês conhecem o hino dela? Eu acho que tem um hino aqui que vocês conhecem. Que segurança. Vocês conhecem isso aí, né? Esse é um dos mais conhecidos. E diz que a Fanny morreu nessa esperança, cantando esse hino, esperando ansiosamente pela volta de Jesus. Os hinos dela foram selecionados e colocados no Inário Adventista. Vocês sabem que o Inário Adventista tem reformulação. Às vezes passa 30 anos, tem uma reformulação, muda o Inário, mas os hinos dela continuam dentro do nosso Inário Adventista. Hinos fortes que causaram impacto na irmandade cristã. Meus irmãos, a doença da Fanny não se transformou em um motivo de amargura para ela dizer: aquele médico acabou com a minha vida. Pelo contrário, ela disse: se eu fiquei cega, foi porque Deus queria me usar cega do jeito que eu estou. Porque talvez se eu tivesse na minha visão como eu era antes, talvez eu não tivesse seguido a Jesus. Então, meus queridos, o Ministério do MAP abraça todo mundo. Há espaço e lugar para todos vocês. Lembre-se daqueles irmãos que sofrem dentro da igreja. Aqueles irmãos que estão passando por um momento depressivo, de luto. O luto não é uma besteira, gente. A depressão não é uma besteira.
a viuvez não é uma besteira. Tem pessoas que superaram o luto com 30 dias, mas tem outras que passam anos e anos e não vão superar tão cedo. E por isso precisa da ajuda da igreja para passar por esse vale. E eu pergunto, nesta manhã, faço uma pergunta. Quantos querem oferecer os seus talentos e os seus dons que vocês colocaram ali, também ajudando no Ministério do MAP, sendo uma igreja acolhedora? Para amanhã, quantos aqui desejam ser uma igreja, fazer parte de uma igreja acolhedora, uma igreja que transforma, uma igreja viva, não uma igreja morta, mas uma igreja viva? Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós possamos a cada dia seguir as nações celestiais, na esperança que a fome tem, morrer esperando por Jesus. E eu convido agora, nós iríamos cantar o hino do MAP, né? Vocês conhecem aí o hino do MAP? Mas há momento para a gente, né, aprender. Então vamos ouvir aqui, vamos ficar de pé e vamos cantar, vamos acompanhar, vamos olhando, né, a letra e vamos nos familiarizando com ela, porque vai ser um hino presente na nossa igreja, viu? Já que nós temos aqui o ministério. Então vamos ministério no nosso coração, não só mas de toda a igreja. Vamos lá, todo mundo aí. Vamos lá. Amor é uma linguagem universal que une as pessoas de uma forma. Não há espaço para preconceito. Do ser humano é
oremos ao nosso Deus. Querido Deus, sabemos que os teus braços são enormes para abraçar todos aqueles que necessitam de uma palavra viva. Temos uma igreja em que passamos por momentos difíceis. Nós nem sabemos a dor que passa no coração de cada pessoa. Às vezes conhecemos algumas dores, mas outros estão sofrendo no silêncio. Senhor Deus, que a tua mão preciosa alcance essas pessoas. E que elas sejam curadas das suas dores para a tua honra e para a tua glória. Que possamos se sentir abraçados pelo teu amor. Que possamos sentir abaixo o preconceito como o Senhor nos ensinou. Porque o Senhor mostrou que preconceito não deve entrar na tua casa. Que a marginalização, a falta de amor, que nós não devemos marginalizar ninguém. Teu amor ensinou isso quando o Senhor abriu os braços para Zaqueu. O Senhor mostrou o seu amor e mostrou que não tinha preconceito nenhum quando convidou Maria para participar do teu reino. Quando o Senhor chamou aquele ladrão naquela cruz, aquela mulher com aquele fluxo sanguíneo, aqueles cegos, leprosos e tantas pessoas que foram abraçadas por ti, mostrando que o Senhor é o dono de uma igreja bonita, uma igreja que ama, uma igreja que abraça, uma igreja que respeita a diferença. Que nós também possamos aprender com o grande Mestre Jesus. Que nós possamos derrubar o preconceito, amar a todos sem distinção e respeitar cada um com as suas particularidades. Amém. Fica conosco, nos leva em paz para os nossos lares e sara as dores e as feridas que estão no coração de cada um de nós. Todas essas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus acompanhe a cada um de nós.